O meu desejo é que o coração fale mais alto que as palavras. Que Deus seja honrado, que Deus seja glorificado pelo privilégio de nos permitir fazer parte dessa pequena, grande igreja, que não se desviou, que não se afastou da sua visão inicial, que era de pregar, segundo o fundador, Bispo Roberto Macalister, o evangelho a toda essa geração. E assim temos feito, e assim continuaremos pregando e ministrando esta palavra. Parabéns à Igreja de Nova Vida. Parabéns para você que faz parte conosco deste grande grupo, deste exército de Deus. Olá, gente. Muito boa noite para todos vocês. Que bom que vocês estão aqui. Deixa eu começar essa live pedindo perdão a vocês aí pelo atraso, mas nós tivemos alguns problemas técnicos. Essa foi a razão aí do nosso atraso, mas nós já estávamos aqui preparados desde as 7 horas da noite. Então, vai aqui as nossas desculpas, mas isso não vai impedir, né? Na verdade, se algo espiritual tentou impedir que nós estivéssemos aqui, isso já foi quebrado em nome de Jesus. E vamos lá, o Bispo Tito está comigo, ele vai aparecer aqui na tela, né? E, ô Bispo Tito, boa noite, que luta! Nada, você não marcou 8h30? Era 8h30, exatamente. Como é que vai, Bispo? Eu estou falando com o pessoal aqui, dando boa noite a todos os nossos amigos, todo mundo que está entrando agora aí, participando. Eu estou pedindo já para o pessoal compartilhar, por favor, compartilha com seus amigos, vai falando com o pessoal que nós já estamos aqui ao vivo, e eu tenho assim, um imenso prazer de receber o Bispo Tito, né, de estarmos aqui frente a frente, virtualmente, para conversar um pouquinho de forma bem informal, para a gente conhecer um pouquinho desse grande homem de Deus, né, um exemplo para a gente, está aí há tantos anos de ministério. Eu tenho esse privilégio de hoje poder receber o Bispo Tito aqui. Eu queria, Bispo, que você desse as suas considerações iniciais, falando com o pessoal aí. Ok, as desculpas já foram dadas, né? Mas me parece que nós tínhamos marcado 8h30, então atrasamos só 10 minutos. Mas é uma alegria muito grande, eu vi aí na abertura da live aí, Bispo Roberto e nós lá na cerimônia de inauguração e comemoração dos 58 anos. Realmente recordar é viver, né? E a gente que tem caminhado esse tempo todo aí com um esforço tremendo, a gente se sente gratificado em participar, em estar presente ainda, né? E vivo, ou estou vivo, em tudo o que Deus está nos permitindo realizar. Então, bem-vindos a todos aí, vamos conversar um pouquinho sobre a nossa história, sobre estes 59 anos, sobre as nossas lutas, as nossas dificuldades. Bem-vindos a todos, e mais uma vez, a culpa foi minha, viu? E eu não consegui acessar no meu celular. Minha culpa, minha máxima culpa. Tá tudo certo, o senhor tem crédito. Ô, Bispo, mas velho é fazer... assim mesmo, né? Não, diferente. Deixa eu fazer uma pergunta para o senhor. Antes da gente entrar, eu quero muito conversar sobre... a gente sabe que a Nova Vida está fazendo 59 anos esse mês, esse ano, e eu queria também, sim, eu confesso que eu estou aqui ávido para poder fazer algumas perguntas sobre toda essa trajetória, esse tempo, o senhor que esteve desde o início, junto com o Bispo Roberto Macalister, né, no início do trabalho, então eu acredito que não vai dar tempo nem de contar a metade do que a gente gostaria de ouvir. Com certeza. Né? Mas antes mesmo de nós entrarmos nesse tema, eu queria que o senhor abrisse, né, falando para a gente aí em alguns minutos, para que o senhor, nesse tempo que nós estamos vivendo, um tempo bem diferente, que nós não imaginaríamos que viveríamos, né, desse isolamento social, mas que o senhor iniciasse dando uma palavra de esperança, né, falando algo aí do seu coração, para todos que estão ouvindo a gente, antes da gente entrar nesse assunto mais específico dos 59 anos. Ok, pastor. Na verdade, há eu diria, uma expectativa muito grande sobre o futuro, não só da igreja, mas a gente pensa também do nosso país e, por que não dizer, do mundo, né?
uma coisa muito atípica aconteceu durante este tempo, nunca vivenciamos um período tão cheio de tribulação como este, mas a expectativa é grande. Eu estava assistindo outro dia uma entrevista, uma live, que é moda hoje, né, de um filósofo, professor, que ele estava dizendo assim, eu espero que depois dessa pandemia o mundo volte ao que era antes. Eu não quero que ele nem melhore nem piore, eu quero que ele seja o mesmo. Eu dei o meu sorriso assim de lado, eu disse, não vai ser possível, porque tudo mudou, o mundo mudou, basta você abrir a janela da sua casa, e você nunca viu as ruas tão vazias, pessoas mascaradas. Antigamente, máscara era um perigo, hoje todo mundo tem que ser, né, revestido com esse pedacinho de pano. Então, o mundo mudou, não tem como. Há uma preocupação, pastor, geral, com respeito a esse tempo, e isso tem desesperançado o coração de muitos. Verdade. Estava ouvindo um pastor falando sobre a segunda vinda de Cristo, e ele estava dizendo que ele tem um receio das pessoas não mais quererem voltar à igreja depois dessa pandemia, porque muitos já se acostumaram a esta comodidade de, através destas lives e mensagens que nós estamos pregando todos os domingos e durante a semana, mas sem público, ele estava manifestando uma preocupação, né, de que, com este confinamento, as pessoas vão acabar preferindo ficar em casa. Ora, pessoalmente, eu espero que a igreja esteja aprendendo durante este tempo, aprendendo a valorizar a mensagem que ela tem pregado, aprendendo a valorizar a importância da comunhão. Muitas pessoas estão sentindo falta dos abraços, né, dos beijos, enfim, é muito importante isso, mas que a igreja aproveite esse tempo, porque é um tempo de aprendizado. E eu penso que a igreja vai voltar, mas vai voltar de uma forma bem diferente. Eu espero que seja um tempo, pastor, mais de colheita do que de semeadura. Eu penso que a ceifa já está preparada, e a igreja, quando voltar, ela vai voltar com mais força, com mais energia. Eu me lembro do 11 de setembro de 2001, quando aconteceu, as igrejas foram, enfim, procuradas, as pessoas se voltaram para a igreja como um lugar de proteção, de acolhimento. E eu penso que depois dessa pandemia, a concepção de muitos mudou, com certeza, né? Depois dessa pandemia, nós vamos ter aí uma busca muito grande. Os pastores precisam estar preparados. Mas, para mim, é um tempo de esperança, é um tempo... Aliás, é o final dos tempos. Jesus me parece que está na porta, já batendo, né? Tudo isso que está acontecendo tem a ver com essa segunda vinda. Mas não desanimem, não. Fiquem firmes aí. Nós temos um tempo maravilhoso pela frente, como foi dito durante alguns períodos aí, o melhor de Deus está para vir, para acontecer. Eu penso que o melhor de Deus já está acontecendo na vida de todos nós. É verdade. O senhor falou aí sobre a questão da volta da igreja, né? Eu também, particularmente, eu acredito que as pessoas, pelo contrário, eu acho que as pessoas elas vão até mais à igreja, né? Essa ferramenta que nós temos aqui, e graças a Deus que temos essa ferramenta da mídia, né, que encurta a nossa distância, mas ela é muito boa, ela está servindo bastante, ela está fazendo com que de alguma forma a gente fique próximo, a gente não se espalhe, mas estejamos sempre em comunhão. Mas a verdade é que nunca ficou tão claro, cristalino e tão prático aquela palavra do apóstolo Paulo falando para a igreja para que não deixassem de congregar, como era o costume de alguns. E a gente parece que vai entender agora por que ele falou isso, porque congregar é muito bom, estar junto é muito bom, abraçar alguém, né? Ter um momento de afeto ali, eu acho que isso faz muita parte, isso faz parte demais da própria igreja. E eu estava falando com amigos, com a minha esposa, eu estava dizendo que eu não estou sentindo falta de nada, estou sentindo falta de trabalhar, estou sentindo falta de nada. Mas, bispo, uma tá coisa... Está mal acostumado já, né? Eu estou mal acostumado. Mas uma coisa eu digo para você, assim, de coração, que eu estou sentindo muita falta, é de estar no meio da igreja, do povo. Né? Com certeza. Eu outro dia estive na igreja, a igreja vazia, e eu olhei para aquela igreja e eu falei assim, rapaz, que saudade daquela igreja cheia, as pessoas adorando, aquele barulho,
sabe, aquele sentimento ali da presença de Deus junto com os irmãos. Então, eu já estou preparando, bispo, uma festa de volta, né? Quando nós voltarmos, eu já falei que lá na igreja nós vamos fazer uma grande festa. Vai ser um culto de 3, 4 horas, sabe? Nós vamos ficar lá em adoração plena. Mas, ô bispo, deixa eu voltar para você a pergunta, senão eu vou acabar ficar falando aqui. O pastor fala demais, né? Não tem problema. Eu queria, falando assim sobre a igreja, o senhor já falou um pouquinho aqui, e o senhor já tem muitos anos de igreja, e eu sempre costumo falar com as pessoas, quando eu me refiro não só ao bispo Tito, mas a outros bispos, a outros pastores que têm muito tempo de caminhada. Eu considero que eu tenho muito pouco tempo de caminhada, tenho muito mais a aprender do que até falar. Mas quando eu olho para a vida assim, né, de pastores, de homens que têm um tempo grande de ministério, eu admiro muito, porque a gente que vai acompanhando especificamente o senhor, a gente consegue perceber que durante todo esse tempo existe uma constância, não que não tenha lutas, não que não tenha dificuldade, não que não tenha as aflições, que elas têm, elas existem, mas é possível perceber uma resiliência de manter-se dentro do propósito de Deus, né, e com um vigor muito bom. Pode fazer grande. A pergunta, pastor. Tá lá, vamos lá. Qual é a sua visão? Qual é a sua... Eu estou falando que eu falo muito. Não, você pode falar, eu sou o entrevistador, então, tá bom? Qual é a visão do senhor? Eu anotei aqui, né? Da igreja hoje, da igreja de ontem, da igreja de hoje e da igreja que vai ser amanhã. O que o senhor acha? Fazendo aí uma comparação entre os tempos. Bem, eu entendo essa questão dentro do nosso universo, quer dizer, dentro da família de Nova Vida, não lato sensu, não igreja em geral. Isso aí é uma análise muito mais complicada. Mas eu vejo a igreja de ontem, no caso, nossa igreja, a igreja de Nova Vida. A igreja de Nova Vida sempre foi uma igreja pioneira, pastor. Sempre foi uma pioneira, em muitos sentidos. Ela foi, por exemplo, nós estamos numa mídia, a primeira igreja evangélica a ter uma concessão de rádio, a Rádio Relógio Federal. Isso lá em 1967, né? Foi a primeira igreja, não sei se vocês sabem, a usar a televisão para divulgar a mensagem. Nós usávamos, a equipe lá do pastor Roberto, filmes do T.L. Osborne, famoso evangelista lá de Tulsa, Oklahoma, e os filmes eram dublados, o próprio bispo Roberto dublava. E os filmes eram aquelas campanhas evangelísticas com 1 milhão de pessoas que o T.L. fazia na época. Então, nós usávamos estes filmes nas praças para evangelizar, porque os filmes eram interessantíssimos. Descreviam um pouco da cidade, depois o evangelista pregava, fazia apelos, orava pelos enfermos, né? Então, a igreja sempre foi pioneira nessa área. Na década, por exemplo, de 70, né? Quando nós lá inauguramos o Templo de Nova Vida em Botafogo, nós aprendemos a usar a mídia de muitas maneiras. Iniciamos lá em 74 com o pastor Roberto, que passou um período chamado ano sabático, né? Ele viajou para descansar do ministério, e, enfim, nós realizamos um dos primeiros programas de TV Canal 13, né? TV Rio, Canal 13, chamado Ponto de Contato. A televisão era assim bonita, em cores. Eu já era bonito em preto e branco, hoje eu fico admirado, né? Mas sempre fomos pioneiros, né? Mas quando o bispo Roberto se afastou do ministério, e se afastou por uma razão, ele me chamou e disse assim: olha, na vida do missionário, chega um ponto em que ou ele perde o trabalho ou ele perde a família. Eu não quero perder a família, porque os filhos estavam entrando na high school, iam estudar nos Estados Unidos. Então, ele tomou a decisão de passar esse período sabático. E foi muito importante para ele, como foi importante também para todos nós, né? E ele foi lá, não para descansar necessariamente, ele participou da igreja onde a esposa
a mãe dela era, inclusive, a pastora, a senhora Gar, e depois, logo em seguida, ele comprou, não sei se vocês sabem, ele comprou em Charlotte uma igreja que foi do bisavô, do avô de Billy Graham, e eu tive a oportunidade de pregar 2 vezes lá em Charlotte com ele. Ele comprou essa igreja e trabalhou lá durante um período, instalou um pastor, depois ele foi para Roma para pastorear a igreja de Mark Ternan, que havia falecido, e ele ficou durante 6 meses lá trabalhando em Roma, não é? Então, a igreja sempre trabalhou com essa visão, assim, como foi dito aqui logo no início, de alcançar a nossa geração com a mensagem do reino de Deus. E essa visão de ontem não mudou, ela continua a mesma. Hoje, quase todas as igrejas, das nossas igrejas, estão envolvidas com a mídia. E no que concerne a Nova Vida, nós temos sempre uma preocupação, que é o de manter o nosso padrão, né? Hoje a gente procura, hoje há tanta, vamos dizer assim, mistura. A igreja sempre procurou manter um padrão, um modelo de igreja, sem essas coisas extras que muitas vezes penetram, né? Mas mantendo aquela integridade, pregando a mensagem pura, simples, mas sempre uma mensagem contextualizada. Então, nós somos uma igreja aberta, uma igreja carismática, uma igreja, eu chamaria, pentecostal. E faço aqui apenas um adendo, só para esclarecer. Nós não somos uma igreja neopentecostal, nós somos uma igreja pentecostal, né? Pode ser que nós inspiramos alguém, outras igrejas a seguirem essa linha, mas nós somos uma igreja tradicional, a gente prega, a gente fala em línguas estranhas, a gente ora pelos enfermos, só não tem sapatinho de fogo, mas tem, o resto acontece, né? A gente crê que Deus ainda opera milagres no nosso meio. E através do conselho de pastores, que agrega todas as igrejas de Nova Vida, nós esperamos crescer. A Nova Vida não chegou ao seu final, não apenas numericamente, mas crescer no conhecimento da palavra, crescer na graça de Deus. E a gente sente que nos últimos anos, infelizmente, o ministério perdeu um pouco da sua essência, né? Hoje a cultura ministerial tornou-se um pouquinho rasa, sem muito conteúdo. E por isso nós criamos o quê? Curso de formação ministerial, né? Foi criado em tempos atuais. Para quê? Para preparar futuros pastores com a mesma visão da Nova Vida. Nós criamos a Escola de Missões, a Academia Missionária, com o mesmo objetivo. Então, a igreja hoje está vivendo um tempo muito singular. E eu tenho muitas expectativas de que, com esse grupo de pastores, a pleiade de homens aí, com uma chamada, uma vocação, um interesse, nós vamos ainda marcar presença no cenário brasileiro. É uma igreja pequena, grande. Eu chamo uma grande, pequena igreja, né? Não somos uma denominação grande em números, mas somos uma igreja muito consistente. Então, há muita expectativa e muita esperança ainda no meu coração com respeito à Igreja de Nova Vida. Maravilha. Bispo, agora, você pode contar um pouquinho para a gente aí? Muita gente não conhece, não sabe, né? Não escutou, não teve a oportunidade de escutar. Mas você pode contar um pouquinho para a gente como tudo começou? Como tudo começou? Começou no começo. Você sabe que a história de história de um modo geral, nunca é a história de uma só pessoa, não é? A história da Nova Vida é a mesma coisa, não é a história do pastor Roberto, do então bispo Roberto. A história de muitos homens, né, que se envolveram, que participaram, que abraçaram aquele desafio que ele propôs. Na verdade, a Nova Vida não começou como uma igreja, ela começou como uma cruzada, com reuniões lá no auditório da Associação Brasileira de Imprensa, um horário assim, muito atípico, 14h30, por exemplo, né? E ele fez isso com uma intenção de não atrapalhar os cultos das outras igrejas. Muitas tinham a escola dominical pela manhã e cultos à noite, cultos evangelísticos. Então, o trabalho começou às 14h30. E começou como? Cruzada de Nova Vida, e não como igreja de Nova Vida. A intenção não era, de maneira alguma, ser uma igreja ou criar uma denominação. O alvo era evangelizar, através de uma pregação simples. Vocês viram aí no início um cartaz, né, falando sobre Jesus é o mesmo ontem, hoje, eternamente, ele cura todas as nossas enfermidades, né? Nós usávamos o que podíamos usar na época,
E, para isso, o bispo Roberto era um expert, né? Então, a mensagem muito simples, muito contextualizada, que ganhou a alma de muitas pessoas. E com o interesse, houve assim, um interesse muito grande dos participantes, que o bispo Roberto acabou sendo convencido a abrir a primeira igreja na zona norte da cidade, lá no bairro de Bom Sucesso. E foi muito interessante a formação da igreja, porque ela já nasceu grande, a igreja de Bom Sucesso, onde eu vivi, onde eu me formei, fui diácono, fui pastor, né? Mas ele pegou a lista de membros da igreja, que naquela época ainda existia membresia, ainda existia cartão de membros, né? Então ele pegou os membros que moravam na Zona Norte e disse, olha, todos vocês agora são membros da igreja de Bom Sucesso. Então ela já nasceu uma igreja grande, uma igreja forte, porque muitas pessoas moravam na zona norte da cidade, não é? Então começou assim um trabalho que, motivando outros membros da igreja, outros pastores, e começou a crescer, até que surgiu no coração dele o desejo de ganhar as pessoas da Zona Sul, que ele morava na Zona Sul. Compramos o terreno em Botafogo e naquele espaço ali foi construído a sede do Templo de Nova Vida, né? Então são 59 anos de lutas, de momentos difíceis, mas também, eu diria, de grandes conquistas, né? E durante esse tempo, meu Deus do céu, quantas coisas foram feitas, né? Através de, como eu disse, não de uma pessoa. Ele teve a felicidade, no início, de montar uma equipe que abraçou, mas abraçou mesmo, inclusive eu, né? Que larguei o meu trabalho, era funcionário público, 16 anos no Estado, larguei tudo para abraçar, assim como outros também fizeram a mesma coisa. Então, ele foi muito feliz, e ele tinha um poder de convencimento muito grande, a gente brincava, ele vendia gelo a esquimó e ainda tinha troco, né? Agora, bispo, me tira uma dúvida aqui, essa dúvida é até minha, eu acho que pode ter a ver. Você acredita que a organização, né? Porque a Igreja Nova Vida é uma igreja muito organizada, é uma igreja que preza por essa questão da organização e da excelência. Você acredita que isso tem muito a ver com o bispo Roberto, com a personalidade dele, com o que ele era, de como ele enxergava a vida e a forma que ele vivia? Com certeza. O bispo Roberto era um homem assim muito pragmático. Muito pragmático. Ele, quando tinha que tomar uma decisão, ele não fazia o que nós fazemos hoje. Vamos reunir o colégio episcopal, vamos sentar 2, 3, 4 horas discutindo, falando. Não, ele tomava decisões. Ele era um homem muito prático nessa área, né? E isso contagiou muitas pessoas. De uma certa forma, colocou nas mãos dele a maior responsabilidade para com o trabalho. Mas ajudou muito a Nova Vida a se firmar naquela época. Porque a Nova Vida entrou, eu diria assim, num vácuo. Na época de 1960, as igrejas tradicionais funcionavam, a Assembleia de Deus, que era a igreja pentecostal mais ativa, tinha o seu estilo de trabalho, né? E a Nova Vida, quando entrou em 61, ela entrou com uma mensagem totalmente diferente. É uma linguagem do povo, tanto é que, mais tarde, o bispo Roberto quis abrir até um gabinete pastoral para pegar a linguagem do povo, não só para orar pelas pessoas, mas ele queria conhecer. Ele aprendeu português em 6 meses, né? E eu fui para a igreja da ABI, eu me converti lá na Assembleia de Deus de São Cristóvão, mas eu fui para a ABI, logo no início, cativado pela mensagem dele. Primeiro que ele falava com um sotaque muito forte no início, né? E aquele sotaque americano me agradava, né? Eu gostava. Então, eu fui logo nos primeiros meses e, chegando lá, encontramos pessoas amigas, principalmente conhecidas da minha esposa, Raquel, o pastor Valmir Cohen, que está conosco hoje, o pastor Otávio Peterson, que eram conhecidos da família. Então, nós acabamos ficando por lá. E isso trouxe para nós, vamos dizer assim, uma vantagem muito grande, porque a gente pegou desde o início a visão desse homem que realmente foi um homem muito usado por Deus durante o tempo que viveu. Agora, bispo, como que foi essa sua aproximação
com o Bispo Roberto, porque você imagina que você vai numa cruzada evangelística, né? Pensa comigo. Você participa de uma cruzada evangelística, de um missionário, né, que vem de outro país, enfim, e de repente você vai nessa, né, com essas, você vai lá como um ouvinte, você senta normalmente ali, você quer ouvir aquela palavra, e quando de repente você se vê envolvido dentro daquele ministério, daquele missionário, daquele homem, você fala, como que isso aconteceu? Aconteceu naturalmente. Eu fui para a ABI e logo eu sempre fui muito ativo, eu gostava de participar. Eu me ofereci para ajudar a levantar ofertas, a atender as pessoas na porta lá do auditório, muitas vezes a carregar o órgão do escritório para a ABI. Então, eu comecei a me envolver e, nesse envolvimento, a gente se tornou conhecido. Tanto é que eu me casei na ABI e ele fez o casamento, né? Logo no início, 63. Nós nos casamos lá. E foi muito interessante que ele disse assim, olha, terminou o culto das 2h30, terminou às 4h, ele disse, ninguém sai, eu tenho algo a fazer. Todo mundo pensou que ele ia receber uma outra oferta, né? Todo mundo já conhecia o jeito do pastor Roberto. Então, todos ficaram. Então, eu me casei numa igreja super cheia. Então, ele fez o nosso casamento. Isso foi nos aproximando. Quando nós fomos transferidos compulsoriamente para Bom Sucesso, e morávamos lá em São Cristóvão, né, eu passei a fazer a mesma coisa. Eu não era nada na igreja, mas passava na igreja todos os dias, eu trabalhava também no Meier, eu procurava cuidar da igreja, trocar lâmpada. O pastor nunca me pediu nada. E assim me aproximei do braço direito dele, que era o pastor Otávio Peterson, a ponto de um dia ele sentar comigo e dizer assim, Tito, você vai ser diácono. Eu perguntei, o que é isso? Você vê a minha capacidade como era na época, neófito em tudo. O que é isso? Ele disse, não se importe, continue fazendo o que você está fazendo. Então, eu fui o primeiro diácono da Igreja de Nova Vida, um dos primeiros. Na ordenação do pastor Valmir, eu fui ordenado diácono em 1965. Né? Então, fomos nos aproximando. E a história é longa. Para chegar a ele, ao bispo Roberto, foi um período assim, um pouco conturbado. Nós tivemos um cisma na igreja, passamos por um período muito delicado, e eu tive uma experiência muito marcante com Deus nesse momento. Né? Então, foi uma fase que não é bom recordar, não, mas isso nos aproximou muito dele. Né? E não sei se vale a pena contar, em 69, eu já era pastor em 67, que também foi para mim uma novidade. Eu não imaginava ser pastor. Quando ele me chamou, eu disse que não queria, eu tinha um sonho, eu tinha uma profissão, e eu não queria ser pastor. Mas depois de 6 meses, eu preguei uma mensagem em Bom Sucesso, que, como diácono, eu preguei durante 2 anos em Bom Sucesso. Administrei a igreja durante 2 anos como diácono, não era pastor. Mas eu preguei uma mensagem que eu acabei gostando da mensagem. É coisa muito rara. E eu gostei da mensagem. Então, no domingo seguinte, na segunda-feira seguinte, eu fui lá, né, no escritório, conversar com ele, depois de 6 meses do convite. E eu disse, olha, aconteceu isso, contei para ele. Ele virou-se para mim e disse, mas você não sabia? Eu disse, o quê? Não, ontem à tarde, domingo às 2h30, eu anunciei que você seria ordenado pastor no dia 13 de agosto, que era aniversário dele. Eu fiquei perplexo, porque ninguém havia me falado nada, eu fui apenas dizer a ele que naquela noite, lá em Bom Sucesso, eu tinha sentido uma vocação, tinha vontade de ser pastor. E quando eu fui dizer para ele, ele veio com essa notícia. Então, foi uma coisa muito, muito interessante no processo de aproximação com ele. Muito legal, muito legal. Agora, uma coisa que o senhor aprendeu com o bispo Roberto que você nunca mais esqueceu. Uma coisa... Não, são várias, né? Você pode dizer várias, mas pelo menos uma mais marcante, né? Olha, eu tive 2 mentores na Nova Vida. O primeiro foi o pastor Otávio Peterson, que acabou sendo o primeiro pastor, depois foi pastor Valmir, em Bom Sucesso. Então, o pastor Otávio, ele me ensinou como
lidar com a igreja administrativamente. Então, eu aprendi muito com ele. Ele foi o braço direito do bispo Roberto nos primeiros anos, né? Eu aprendi a administrar a igreja nos aspectos, eu diria assim, materiais. Aprendi a olhar a igreja com olhos críticos. Até hoje eu faço isso. Eu chego na igreja, eu vejo uma lâmpada queimada, eu vejo algo que está fora do lugar, eu vejo uma pia que está vazando, está faltando papel higiênico no banheiro. Até hoje eu faço isso, até hoje. Então, no início, eu fazia muito isso, né? Eu tinha um cuidado muito grande. Aprendi com ele, a ponto de nós fazermos coisas extraordinárias, né? Ele era muito hábil. Quando nós compramos a Rádio Relógio em 67, eu e ele, literalmente, eu e ele, construímos os estúdios na Avenida Rio Branco, com o presidente Vargas, sem saber de nada. Eles não vão fazer aqui um aquário. O que é aquário? Não é um vidro para o locutor ficar do lado de cá e as pessoas do lado de lá. Nós construímos tudo isso, trabalhando com eu e ele ao lado. Isso me deu um know-how muito grande, que eu acabei futuramente, já em Botafogo, construir uma vila de Nova Vida, que nós chamamos, que era a Vila dos Idosos. Compramos uma área de 85 mil metros quadrados, né, para que pudéssemos ali... Não tinha nada, era mato. E eu fui fincando estacas em vários lugares, dizendo que aqui vai ser a casa dos idosos, aqui vai ser o santuário, ali vai ser a piscina, aqui vai ser um campo para a juventude. Então, tudo isso foi acontecendo em razão desse envolvimento, né? Então, ele me ensinou muitas coisas, logicamente que aprendi muitas coisas com ele, né? Eu aprendi a enxergar, como eu estava dizendo, com o bispo, com o pastor Otávio, essa parte da igreja, material. Mas com o bispo Roberto, eu aprendi a enxergar a igreja de uma forma assim, mais global, porque eu não conheci outro pastor com a visão tão abrangente da igreja como o bispo Roberto. Ele conhecia a igreja. Não a igreja, eu diria, local, né? Apenas a igreja, não. Ele era um profundo conhecedor da igreja. Aliás, pastor, o bispo Roberto viveu fora do tempo. Ele estava muito à frente da igreja naquele período em que administrava. As suas mensagens, né, de 20, 30 anos, se você pegar aí para ouvir, que ainda existem, né, elas são atualizadíssimas. Parece que eu estava recentemente agora vendo, mas essa semana, alguns vídeos do Café Espiritual, que na época foram gravados, né? Hoje nós chamamos de lives. Ele já fazia isso, ele já pregava isso. Então, eu aprendi com ele muitas coisas. Aprendi duas coisas básicas, que estas nunca eu esqueci, além de tudo mais que eu aprendi no ministério com respeito à igreja. Um dia ele me chamou e disse assim: Tito, Deus vai usar a sua vida e vai operar muitos sinais através do seu ministério. Ouça o seguinte, disse-me ele: nunca toque na glória de Deus quando uma pessoa for curada. Nunca toque na glória de Deus quando um milagre acontecer, fruto do seu ministério. Nunca toque na glória de Deus quando uma pessoa chegar e dizer: pastor, eu aceitei a Jesus através da sua mensagem. Primeira coisa que eu aprendi: não toque na glória de Deus. A segunda, ele disse: não toque no dinheiro de Deus. Não confunda o seu dinheiro com o dinheiro de Deus. Não tenha a chave da gaveta a ponto de a qualquer momento você poder usar. Não. Dinheiro de Deus, disse ele, é sagrado. Eu nunca me esqueci destas duas orientações e as pratico até o dia de hoje. Então, dois mentores muito importantes. Otávio Peterson, já falecido, e o nosso querido bispo Roberto, também já com o Senhor. Maravilha. Agora, eu queria saber, durante esses 59 anos, uma coisa que marcou o seu ministério, a sua vida como ministério, no seu ministério, que mais marcou o seu ministério, ou uma ou duas coisas que mais marcou o ministério do senhor durante esses anos? Pastor, o ministério está muito ligado à família. Não há ministério de sucesso sem família de sucesso. Sim, sim, verdade. Então, tudo que acontece na família reflete no nosso trabalho ministerial, e vice-versa.
Então, se eu pudesse dizer assim, o que aconteceu de marcante na nossa vida, foi a morte do nosso filho Luiz Cláudio, que aconteceu aqui em São Paulo, logo no início do nosso trabalho, num domingo, logo depois de uma ceia que nós havíamos realizado. Nós estávamos, naquele tempo, vivendo assim, um momento muito, muito decisivo, muito difícil. A igreja ainda estava, vamos dizer assim, engatinhando, muitas lutas, muitas dificuldades, sem muita, vamos dizer assim, condição de divulgar a mensagem. Então, naquele período em que a gente mais precisava de paz, veio essa tormenta. Então, foi um período assim, muito, muito difícil, né? Mas seria, para mim, eu diria, quase impossível apontar as grandes vitórias também que a gente alcançou nesses 59 anos. Tanto em Botafogo, lá ficamos 15 anos, como também aqui em São Paulo. A compra, por exemplo, da propriedade da igreja foi um dos grandes milagres que Deus realizou, né? Então, 59 anos é muito tempo para você, vamos dizer assim, especificar esse ou aquele, né? Eu dei aulas alguns anos aí na escola ministerial, no nosso curso de formação, e eram 6 horas de aula, só contando a história da nova vida, mas essas minudências, né? Essas coisinhas que não estão nos livros escritos, porque o bispo Roberto escreveu livros doutrinários. Ele traçou, vamos dizer assim, criou a coluna vertebral da igreja, né? E nós, pastores, ficávamos ali na periferia. Eu, por exemplo, escrevi alguns livros, mas todos eles devocionais. Nunca entrei no contexto de doutrina, de teologia, não, né? Então, muitas histórias a gente poderia repetir nessas lives, nestes 50 maravilhosos anos de vida. Agora, bispo, se você tivesse que dar um conselho para os mais novos, aí eu digo que está nos ouvindo aqui agora, muitos irmãos, nós temos pastores nos ouvindo, nós temos membros da igreja, diáconos, nós temos amigos da igreja, enfim, são um leque grande de pessoas está ouvindo a gente e vai ouvir também depois, porque isso vai ficar gravado. Qual é o conselho que o senhor daria aos mais novos na fé? Que conselho o senhor daria? Vamos supor que fosse a carta de Tito à igreja. Aos amados, graça e paz da parte de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Pastor, o ministério hoje tem características bem diferentes do ministério de então. Você ainda é um pastor jovem, mas eu já tenho 52 para 53 anos de ministério, né? E ser pastor hoje não é o mesmo que ser pastor há 59 anos. Isso é a coisa mais lógica que tem. Então, mudou muito, vamos dizer, as características do ministério, as exigências. Aliás, eu penso que elas são muito maiores hoje do que antes. Por quê? Porque as facilidades da vida hoje são maiores. E as facilidades costumam nos levar às dificuldades. Então, a gente tem que tomar um cuidado muito grande. Hoje, a gente tem mídias aí, vamos dizer assim, a vontade para divulgar o evangelho, como nós estamos fazendo. Eu estou em casa, sentado aqui na sala, você é a mesma coisa, né? Pregando, e poderíamos estar evangelizando, pregando, como muitos estão fazendo através dessas lives. Então, é muito complicado, vamos dizer assim, hoje ser um pastor, exatamente por causa das facilidades. Eu penso que antes, não sei se estou errado, antes a gente orava mais por tudo. Orava mais por tudo. Aliás, a única arma que a gente tinha era a oração. Eu me lembro, o bispo Roberto, pastor Roberto de então, reuniu alguns irmãos e alguns pastores numa época lá em Bom Sucesso, desculpe, e ele ministrava, ele dava aulas para nós a respeito de como pregar, de como administrar a igreja, tal, né? E foi um período assim muito, muito, muito bom. E ele ensinou muitas coisas a respeito do ministério, né? Mas acontece que naquela época o material era escasso.
nós tínhamos um pacote de livros, o do Boyer, né? O.S. Boyer, sobre os livros de Mateus, Marcos, Lucas, os evangelhos, algumas epístolas, e o bispo nos presenteou um pacote, deu um pacote para cada um, para que nós estudássemos. Então, era a fonte que a gente tinha. Hoje, a facilidade é muito grande. Eu disse há pouco que o ministério hoje está um pouco raso, porque quando você abre a internet, você tem milhares de sermões, tudo preparado. Basta mudar 2, 3 palavras, o sermão passa a ser seu. Quando a editora Vida me pediu para escrever esboços de sermões, eu resisti, porque não vale a pena, né? Não, escrevi. Então, colocamos lá 52 esboços de sermões. Mas já eram. Hoje tem livros aí com 1000 esboços de sermões, né? Então, hoje o pastor não quer estudar muito, não quer gastar a pestana, como a gente dizia, não quer fazer o dever de casa. Então, até mesmo as nossas mensagens são rasas, né? Falta muito conteúdo. Então, os pastores de hoje precisam ter um cuidado. Eu diria, estudem mais a palavra de Deus, não para pregar, mas estudem para edificar a própria vida, conhecer um pouco mais de Deus, né? Estudem outras matérias que tenham uma relação com o exercício ministerial, é muito importante. Pastor não é pastor de um livro só. A Bíblia é essencial, mas nós precisamos também, hoje mais do que nunca, com essa sociedade tecnológica. Eu estava lendo um livro sobre Yuval Harari, e ele estava dizendo, olha, nas próximas décadas, daqui a década de 30, 40, 50, não vai mais haver empregos formais. Disse ele. Por quê? Porque com os logaritmos, com a inteligência artificial, com os robôs, os empregos convencionais vão desaparecer. Tem gente estudando hoje que não vai poder exercer a profissão amanhã, porque as mudanças da sociedade é muito grande. Então, os pastores hoje precisam ter um cuidado muito grande, né? Não desperdiçar o tempo, não ser muito ativista. A gente quer fazer tudo ao mesmo tempo. Precisamos ter um pouco mais de cuidado a esse respeito. Muito barulho não impressiona Deus. Então, eu penso, olhe para o ministério como uma coisa, um vaso de cristal. Trate ele bem, mas se aprofunde no máximo que você puder na palavra de Deus e leia, tenha visão com respeito às necessidades do povo. Não pregue aquilo que você gosta, pregue aquilo que o povo está precisando ouvir. Há muitas orientações, obviamente, mas o nosso tempo, infelizmente, é pouco, não é? Maravilha. Bispo, agora eu queria que você contasse para a gente aí uma história engraçada. Uma história engraçada que aconteceu. Algo que fugiu do seu controle. Você estava na igreja ou numa visita, algum lugar, você falou, meu Deus, como que isso foi acontecer? Algo que na hora foi até, você não soube como lidar, mas depois se tornou até motivo de relembrar rindo. Relembrar rindo. Olha, a primeira coisa que aconteceu, e ficou gravada, tem a ver até com o pastor Valmir. Ele foi logo pastor de Bom Sucesso durante uns meses antes de assumir Niterói, e nós pregávamos ali na região de Bom Sucesso, nas comunidades, antigamente chamava-se favelas, e tinha uma favela bem em frente ali, a igreja de Bom Sucesso, né? Que hoje tem até um pastor lá, uma igreja de Nova Vida, que, aliás, eu preguei na inauguração, ia contar uma coisa, já me lembrei de outra, inusitada. Então conta as duas, bispo. Na inauguração dessa igreja, muita gente ali em Nova Holanda, eu estava esperando a hora de nós descermos para o púlpito. Você está olhando para onde? Está controlando o horário, não, né? Não, é o que eu estou olhando para os comentários do pessoal aqui no YouTube. E daqui a pouco eu vou falar com eles. Então, eu estava esperando ir ao púlpito e entraram 3 rapazes. Eu estava junto com os pastores e ficaram parados junto à porta. Aí alguém veio e disse assim, bispo, nós temos 3 visitantes aqui e eu gostaria que o senhor orasse por eles, né? São aqui da comunidade e tal. Eu fui lá,
orar, impus as mãos sobre eles e orei. Deus abençoe, prospera, onde as mãos forem colocadas, que possa Deus frutificar a 100 por um. Enchi mesmo o balde dos 3. Depois da oração, os meus amigos vieram dizer: bispo, sabem quem são? Eu disse: não. São os donos dos pontos aqui em Nova Holanda. Ninguém entra e ninguém sai da favela sem permissão deles. Pois é, e eu orei para que Deus abençoasse, não é? As mãos. Quer dizer, foi um momento hilário. Hoje eu acho graça, mas na hora não deu. Mas aí em Nova Holanda, numa tarde, o pastor Valmir foi fazer um ar livre e nós fomos juntos e eu era o pregador. Ora, eu era neófito de tudo, mas fui pregar no ar livre. E levei os meus apontamentos. E levamos uma estantezinha de música para pregar. Eu coloquei os meus esboços, algumas folhas escritas ali, e comecei a pregar. De repente bateu um vento e as minhas folhas se foram ao léu. E eu, desesperado, saí lá correndo, querendo catar as folhas, e o pastor Valmir dizendo: prega, vem pregar. Mas pregar como? As folhas estavam todas espalhadas. E quando eu ajuntei as folhas, eu li a página 9 em vez de ler a página 2. Foi uma confusão. Por fim, eu fui interrompido, mas olha como Deus é bom. Várias pessoas aceitaram a Cristo naquela tarde com essa pregação maravilhosa, né? Então, no início foram momentos assim que marcaram a nossa caminhada, a nossa tarefa. Agora, um momento um pouco mais dramático, mais difícil no ministério, aconteceu num domingo pela manhã em Botafogo, quando nós tínhamos 2 cultos, 8h30 e 10h30. 8h30 nós começamos o culto, eu dirigia os louvores, né? E normalmente quando eu cantava eles desligavam o microfone, mas eu insistia. Então eu estava lá dirigindo e quando eu chamei o bispo Roberto para pregar, né? Agora vamos ouvir a palavra de Deus, tal. Ele sobe ao púlpito, abre a Bíblia no Salmo, se não me falha a memória, 84, abre e lê o primeiro versículo, põe a mão no peito, que ele já era cardíaco, põe a mão no peito e diz assim: Tito, eu não estou me sentindo bem, assuma o púlpito. Fechou a Bíblia e foi embora. Eu não tinha nada preparado, o salmo já estava aberto, o povo já tinha ouvido o primeiro versículo, e eu tive que assumir o púlpito e pregar às 8h30, uma mensagem que eu não tinha, e às 10h30, a mesma mensagem. Você não imagina o que aconteceu comigo. Eu abri a Bíblia no salmo que ele havia indicado e comecei a pregar. Se você me perguntar o que você disse, eu acho que nem Deus entendeu. Mas o pior não foi às 8h30, o pior foi às 10h30. Como é que eu ia reinventar tudo aquilo que eu havia dito, que eu não sabia o que tinha dito? Então foram 2 momentos marcantes. Aprendi uma coisa e fica aí mais uma orientação aos pastores novos. Sempre tenha uma mensagem na página da sua Bíblia. Sempre traga um esboço. Não use ele em hipótese alguma. É um esboço para as emergências ministeriais. Essa foi muito difícil. Difícil. Essa foi uma ótima dica, né, bispo? Com certeza. Daí para frente, até hoje. Hoje a gente usa a tecnologia, tem o iPad, mas eu tenho mensagens que eu não preguei ainda, que estão lá para as emergências. Guardadas. Muito legal. Agora, bispo, se você voltar um pouquinho no tempo, olhar lá para o início, né? Você já contou um pouco a história do início. Naquele momento, né, quando o trabalho começou, o senhor imaginava que a Nova Vida se tornaria, né? É como o senhor falou, né? Essa denominação tão consistente, tão equilibrada, com princípios tão bem definidos, né? Você imagina que tomaria essa proporção que tomou? Olha,
Imaginar a gente imaginava, lógico, mas nós ficamos aquém dessa imaginação. Porque a Nova Vida começou com muita força, muita força. Foi uma das igrejas, como eu disse no início, pioneiras. Nós fizemos um programa inédito de rádio, na Rádio Relógio, com um estúdio montado no 5º andar da igreja de Botafogo, de 3 horas ao vivo. 6 da manhã às 9 da manhã, ao vivo. Bispo Roberto, eu e um diácono chamado Dr. Baltazar, que era advogado, e que nos ajudava em certas questões um pouco polêmicas. Esse programa teve uma audiência tão grande, chamado Bom Dia Brasil, tão grande, que era um programa de comentários sobre as notícias. Nós colocamos uma máquina que, na época, era muito raro você ter notícias antecipadas antes dos jornais da manhã, da Reuters, que imprimia durante a madrugada as notícias que seriam publicadas no dia seguinte. E nós usávamos em primeira mão essas notícias neste programa. E foi um programa de muita audiência, a ponto de a TV Globo convidar o bispo para um encontro ali no Jardim Botânico. E lá fomos nós, eu e ele. Quem convidou foi o Boni, diretor da Globo na época, o pai, o Boni, não o Boninho. E o Boni disse assim, olha, nós temos um interesse muito grande neste nome que vocês estão usando, Bom Dia Brasil. Nós queríamos comprar, porque a igreja tinha esse nome registrado, né? Tanto Bom Dia, como Boa Tarde, como Boa Noite Brasil, que era um programa à noite de oração. O bispo Roberto disse, na sua simplicidade, eu disse que ele era muito prático, né? Senão a igreja não vende nada. Mas nós vamos fazer o seguinte, para que vocês se lembrem de nós, porque ele tinha desejo de fazer um programa na TV Globo, nós vamos doar para vocês o direito de uso deste nome na televisão. Conservamos o direito de rádio. E, da mesma hora, fizeram um contrato, e eu era administrador da igreja, assinei o contrato, e o Bom Dia Brasil passou para a Rede Globo, que até hoje é usado. Caramba, então, olha só. Interessante, né? Eu não sabia disso, né? Não, né? Negócio bem interessante, bem legal. Pois é, foi um trabalho que a igreja fez que teve uma repercussão muito grande, como também o programa Coisas da Vida, que foi o primeiro talk show evangélico do país, um programa também de 1 hora ao vivo, feito pela TV Tupi. E só paramos aquele programa porque a TV Tupi faliu, fechou. Então, o bispo, dentro da sua praticidade, disse, não, agora vamos deixar a televisão de lado e vamos construir uma casa de repouso para os idosos. Foi aí que nasceu a Vila de Nova Vida. Né? Então, a Nova Vida teve, durante esse período, obviamente, muitas coisas marcantes, mas a gente esperava muito mais, viu? Eu confesso que a Nova Vida poderia ter sido uma outra igreja, uma igreja com uma performance muito mais intensa. Por quê? Porque ela perdeu no meio do caminho alguns valores. E como em qualquer trabalho, ela sofreu alguns tremores. A morte, por exemplo, prematura do bispo Roberto, né? Morreu muito cedo, 64 anos de idade, se não me falha a memória, né? Muito cedo. Então, isso mexeu muito com as estruturas da igreja. E muitas outras divisões, deserções, enfim, caprichos aí de homens, acabaram, vamos dizer assim, enfraquecendo, tirando um pouco da vitalidade do trabalho. Mas nós temos um norte, graças a Deus, temos uma direção, temos um conselho que acompanha, através dos seus bispos, todos os movimentos da igreja, o trabalho da igreja. Nós temos um trabalho muito consolidado, né? Então, aquilo que não foi feito ainda pode ser realizado. Temos um longo caminho, pastor, pela frente. Oi. Deixa eu te perguntar, foi bom você falar sobre isso, né? Eu, como tenho pouco tempo, mas desde que eu me entendo por gente, né? Eu tenho 41, eu sou novo, tenho 41 anos de idade, mas eu nasci dentro da Nova Vida. Então,
desde o meu nascimento, eu falei com o bispo Miguel na outra live da outra semana, que quando eu estava na maternidade lá, minha mãe eu tinha acabado de nascer, por um acaso, eu não sei, mas o bispo Juscelino estava naquela maternidade, e ele entrou no quarto lá e orou por mim, né? Então, assim, eu já nasci na nova vida, eu já... Bom. Eu nasci na nova vida, eu fui batizado, eu casei, eu fui ordenado diaconato, eu sou pastor, enfim, eu tô meio imerso. Desde que de criança, convivendo em todas as áreas da igreja, geração vida, eu fui o participante, aquela criança do começo até a juventude, até a adolescência, já fui para a juventude, então assim, eu sou formado na nova vida, assim, totalmente, né? E eu sempre percebi, o bispo já acabou de falar aí, que a Nova Vida sempre foi uma igreja de vanguarda, uma igreja que sempre ela nasceu à frente do seu tempo. Né? O senhor está falando sobre os vídeos do bispo Roberto, que eu também costumo ver no YouTube, ele tem disponibilizado aí no YouTube, eu já assisti vários, um que eu mais gosto é quando ele fala sobre orgulho, ele tem um vídeo sobre orgulho muito bom, que ele vai dizendo, enfim, mas você vê que o que ele fazia nos anos 60, né, 60 alguma coisa, é o que nós 70. Estamos fazendo hoje, anos 70. Nós estamos fazendo hoje, ele já fazia há 50 anos atrás. Então, foi introduzido nas igrejas os instrumentos que hoje nós tão comum, que não era, enfim. Agora, como o senhor mesmo falou, a Nova Vida acabou que, por algum motivo, o que o senhor acha? Que ela perdeu essa característica marcante da vanguarda hoje? Não, perder não perdeu. Tanto é que nós estamos abrindo igrejas aí, temos projetos como o Projeto Sertão, enfim, a própria Academia Missionária. Perder não perdeu. Mas, de uma certa forma, ela, vamos dizer assim, se limitou. Né? Nós passamos por tantas crises que parece que, de uma certa forma, anestesiou um pouco o nosso entusiasmo. Né? E, certamente, os mais antigos, como eu, Bispo Antônio, os pioneiros, né? O Bispo Miguel ainda está numa fase nova ainda, né? Mas nós estamos passando. E essa geração que está chegando aí, né, tem uma outra, vamos dizer, posição, uma outra visão, uma outra forma de... Hoje, você mesmo, na sua igreja, você tem um tipo de trabalho que é diferenciado. Né? A minha igreja é cheia de luzes, a sua igreja é no escurinho. Né? Então, e já estão tentando me convencer que a gente tem que apagar as luzes agora, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. Tá? Então, hoje a cultura é diferente. A cultura é diferente. Mas a Nova Vida, eu sempre digo, ela vai chegar em Roma, apesar das tempestades. Ela vai chegar lá. Desculpe. Ela não perdeu a sua vitalidade, a sua capacidade. Nós apenas agora estamos cuidando um pouco mais, tentando, vamos dizer, mentorear, pastorear, ajudar mais aqueles que estão chegando. Nós temos uma pleiade de pastores, um grupo de pastores grande. Né? Tanto é que foi regionalizado agora a igreja, no contexto episcopal, cada bispo é responsável por uma região para quê? Para ajudar, facilitar, estar mais perto do pastor, poder dar uma mentoria mais, vamos dizer assim, mais precisa, né? Porque hoje nós estamos precisando. Mas eu imagino que a Igreja de Nova Vida vai, depois dessa pandemia, como foi dito no início, ela vai sofrer vamos dizer assim, um acréscimo. Né? Eu me lembro quando nós fizemos televisão, Coisas da Vida, houve assim uma avalanche de pessoas, uma invasão de pessoas nas igrejas. Bom Sucesso quase que não suportou o crescimento, na época com o pastor Eloir, já falecido. Né? Então é muito importante que a gente, neste momento, olhe com os olhos da fé, vendo, sim, o invisível, mas acreditando nessa potencialidade que Deus deu a homens como os nossos bispos. Nós temos um grupo de bispos maravilhoso, gente com, vamos dizer, uma visão muito larga. Eu agora estou um pouquinho já fora do contexto, né? Pouquinho mais conservador, mas sem aquele... A vontade ainda existe, mas o corpo não responde. Mas a gente, com certeza, vai chegar lá. Então, eu só tenho que aplaudir a Nova Vida
pela postura que ela tem adotado até o dia de hoje. O senhor falou que eu não, porque eu tenho atitude conservadora, mas eu já vejo assim, o contrário, porque eu acredito que nós não podemos jogar fora tudo que foi feito em virtude de tudo novo que se tem. Eu acho que tem que ser uma combinação, né, bispo? Do que é antigo, do que é novo, né? De uma forma a gente ter freios e contrapesos, né? Porque você também ter um pensamento mais conservador, ele vai ajudar a equilibrar um pensamento que pode ser muito, 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 de repente, até demais. Então, eu acho que esse equilíbrio também ele é fundamental. E essa existência, eu acho que é um dos fatores que faz com que o equilíbrio continue. Então, isso é muito bom. Eu acho que isso é muito bom. Entendeu? Eu preguei domingo passado agora, nem tanto ao mar, nem tanto à terra. Temos que ter, como você está dizendo aí, um equilíbrio. Um remédio pode ser bom se tomado na dose certa. Demais vai prejudicar, de menos não vai fazer efeito. Então, a gente tem que ter, obviamente, esse cuidado. E, logicamente, os bispos mais experientes, mais experimentados, mais vividos, estão aí como aparadores de arestas, não é? E já Perfeito. formando uma nova equipe que, obviamente, já temos bispos mais novos. Na última reunião que nós tivemos de celebração, quantos bispos foram ordenados? Né? Mais 3 bispos, e numa idade sua, idade nova ainda. Então, tem muito sangue para dar aí, ainda pela frente. É isso mesmo, e isso é muito bom. Essa conversa com o senhor é maravilhosa, porque o pessoal está comentando aqui, todo mundo aprendendo muito. Eu gosto de, também agora, dar uma interagida com o pessoal, sabe, bispo? Por isso que eu estava aqui olhando aqui no meu celular, porque eu vou vendo o pessoal junto com a gente, comentando, o pessoal... a igreja de Roraima está com a gente, né? Estão lá em Roraima assistindo, Padre Miguel, Bangu, né? A gente vê aqui o pessoal, olha, quanto aprendizado, o bispo, a Sandra Quaresma falando, a Dalíria falando interessante, enfim, o pessoal, Nova Vida de Caxias, de Éden, deixa eu ver, quanto mais... Eu acho que é Lafayette, enfim, muitos irmãos pastores mandando aqui um alô, enfim, eu acho que a gente está aprendendo muito e descobrindo coisas a respeito da própria, que a gente propositalmente estamos falando da denominação, né, da Nova Vida, desse nosso contexto. Lógico. E é bom saber histórias, né, como que as coisas foram se desenvolvendo para chegar até agora. Enfim, é muito, muito bom mesmo ter recebido o senhor aqui, bispo. A gente... Amém, querido. A gente poderia até voltar para outra, se o senhor aceitar o desafio. Lógico. A gente bater papo sobre outros assuntos, né? Tem muita história para contar. História para contar. De repente, quem sabe a gente voltar aqui, bispo, para você falar sobre a história de alguns livros que você leu, que você escreveu e nós lemos, né, os livros, e de repente a gente conversar sobre um dos livros e a gente também entender por que o bispo, porque aí você contou, olha, tá vendo esse capítulo aqui? Pois eu escrevi esse capítulo aqui, eu estava assim, né, foi um dia tal, e aí Deus falou comigo. Então, assim, a gente sempre tem uma vontade de pegar o autor, eu não sei o senhor, né? E quando você lê um capítulo ou alguma coisa que te chama atenção no livro, você fala assim, mas o que ele estava pensando quando ele escreveu isso? E a gente não tem resposta, na maioria das vezes, para isso. Então, como a gente tem o senhor com muitos livros editados, se o senhor aceitar o desafio aqui, na frente de todo mundo, de todos os nossos irmãos, eu estou desafiando o bispo, convidando aqui, para a gente, de repente, voltar e aí ver um livro que foi escrito, para a gente saber um pouquinho da história daquele livro. Mas os meus livros são fáceis de ler e de entender, são devocionais. Como eu disse, eu não trato de doutrina, de teologia. Não, mas não é dia a dia. Sim, mas até para o bispo escrever o dia a dia, por exemplo, você teve um sentimento para escrever, você sentar e escrever um capítulo, né? Pode ter sido aquele dia marcante, foi um dia que eu voltei da igreja, eu não sei, e eu estava assim, mas aí
Deus falou comigo. Então, a gente tem, eu não sei os irmãos aí, se você, gente, ó, você que está acompanhando a gente, você fala assim, eu também queria saber, dá um joinha aí para eu saber, porque se vocês votarem, aí, bispo, não tem jeito, o pessoal está pedindo, está querendo, né? Eu escrevi um livro, por exemplo, com o título Que Vontade é Esta? Se você me perguntar por que você escolheu esse texto, esse título, e por que escreveu este livro? Porque eu disse no início ali sobre um dos nossos traumas no ministério, né? Foi para explicar a vontade de Deus com respeito à morte do nosso filho. Porque muitas pessoas estavam dizendo que, não, Deus quer falar com você, Deus está usando isso aí para falar com você. E eu me revoltei, eu disse, Deus não precisa matar um filho para falar comigo, poxa. Ele me conhece, ele sabe onde eu moro, onde eu durmo, o que eu faço, por que tem que matar meu filho? Não tem sentido. Para mim, a vontade de Deus continua sendo boa, perfeita e agradável. Ele sofreu um processo normal da vida. Acontece acidentes de percurso. Então, foi por essa razão que eu usei esse título, Que Vontade é Essa? Mas nós já estamos entrando aí numa outra seara, que é do livro, que vai ficar para uma próxima live, não é? É isso aí. Bispo, fala para a gente aí uma consideração final, uma palavra que o senhor deixa para toda a Igreja de Nova Vida, todos os membros espalhados hoje pelo Brasil e espalhados também em alguns lugares do mundo. A gente sabe que tem um povo em Orlando, que tem temos igreja em Portugal. Então, uma palavra, né, final aí para todos nós. Bem, pastor Glaucio, a palavra é de gratidão a Deus, primeiro por me permitir estar todos estes anos, porque foi a única igreja que eu, na verdade, me filiei, que eu fiquei 6 meses na igreja onde nasci, mas abracei a Igreja de Nova Vida, abri mão de uma profissão que eu anelava, que eu sonhava. Eu sempre dizia, eu vou me formar, depois eu vou voltar para a minha cidade e vou ser o rei do gado. Esta era a minha visão, né? Vou ganhar dinheiro e vou ser o rei do gado, porque minha terra era, na época, era uma terra, vamos dizer assim, que cuidava muito de gado zebu, uberaba, né? Então, com a entrada da Nova Vida, tudo mudou na minha história, tudo mudou. Eu abri mão, como eu disse, para abraçar um ministério, me joguei de corpo, alma e espírito. Quando o bispo Roberto me chamou e disse, olha, quero que você deixe o seu trabalho, que você saia do Estado, que você coloque a sua vida inteiramente nas mãos de Deus, eu perguntei, e a minha família? Ele disse, Deus vai cuidar. De fato, quanto mais eu me envolvi na obra de Deus, mais Deus cuidou da minha família. Então, o que eu posso dizer para você é que vale a pena trabalhar com um grupo que é sério, não é ufanismo, não é puxar a brasa para a nossa sardinha, mas é bom estar debaixo de uma igreja responsável, uma igreja que, em termos de igreja, ela é pequena. Não somos mega igreja, meta igreja, somos uma igreja de porte médio, não é? Mas uma igreja que atende às necessidades, uma igreja que está próxima dos membros, haja vista nesse período de pandemia. Nós temos mantido contato, tem telefonado, as lives têm chegado, eu mando cartas durante a semana para os membros. Enfim, é uma igreja que tem esse espírito pastoral. A Igreja de Nova Vida é uma igreja pastoral. Não nasceu para ser igreja, nasceu para ser um movimento evangelístico, mas tornou-se numa igreja muito carinhosa. Nós abrimos esse ano, e infelizmente não deu para dar continuidade, um trabalho na igreja chamado Tempo de Acolhimento. Acolher as pessoas, receber as pessoas, cuidar das pessoas, tanto na parte social quanto na parte espiritual. Então, para mim, é uma igreja padrão, é uma igreja que vale a pena. Tanto é que ela tem no seu nome até a palavra vida, que é a razão maior de tudo que a gente tem neste mundo. Foi o dom que Deus nos deu, foi vida. Nova Vida tem vida na sua vida. Então, vale a pena. E se você quer nos conhecer, aproveite uma das mídias aí, entre em contato com a gente, ligue, telefone, mesmo que você já não faça parte dessa família, venha fazê-la, venha fazer. Nós estamos aqui prontos para abraçar a todos.
Ao pastor Glaucio, a gente agradece aí a gentileza. Mais uma vez, perdão pela minha ignorância técnica. Né? Aperta o botão, aperta isso, aperta aquilo, apertei tudo. Né? Mas, felizmente, acabou dando certo. Né? Mas muito obrigado, pastor. Foi um prazer muito grande estar com vocês. Viu? Que Deus abençoe. Que Deus possa ajudá-lo nesse ministério tão abundante. Aliás, você, como um tempo que eu vivi, nós vivemos 25 anos no Paraíso, depois fomos expulsos do Paraíso, né? Você sabe. Fomos para a saúde. Você vive no Éden. Espero que não seja expulso também do Éden. Que Deus me dê todo o sucesso, viu? Um grande abraço para você, querido. Amém. Bispo, muito obrigado mais uma vez. Prazer é nosso. E será realmente um grande prazer voltar em outras lives, né? Para poder conhecer outras histórias, né? Todo mundo aqui, eu pedi para falar assim, ó, dá um joia, se você quer. Eu tô aqui, ó, com muitos joias aqui. Regis Santos, Maria Dias, Reginaldo Mondengo, muitas pessoas falando, realmente nós queremos de volta. Pastor Glaucio, marca a nova live, por um que escreveu aqui, já pode marcar a outra live. Ou seja, que bom. Né? Fica à vontade, pastor. Nós somos gratos, né, a Deus, primeiramente, obviamente, por tudo isso, e nós esperamos, estamos aqui, né, com todas as forças, pedindo a graça de Deus para empurrarmos esse barco junto com o Espírito Santo e fazer com que muitas pessoas cheguem até Cristo através do ministério, né, que Deus levantou, que foi a Nova Vida, e que pessoas conheçam e se entreguem a Jesus Cristo para viver uma vida diferente. Muito obrigado a todos que estiveram conosco durante todo esse tempo. É um grande prazer ter tido vocês aqui. Compartilhe essa live, né? Curte aí no canal, divulga. Quando nós marcarmos a próxima live, eu peço para que vocês também divulguem, para que vocês falem com outros amigos seus. Nós estaremos voltando aqui, acredito que com o Bispo Tito, mas também estaremos voltando com outros bispos. Quem sabe a gente não cria aí um programa, né, Bispo? De entrevistas, e a gente vai cada semana com um roteiro novo, e eu acredito que Deus também vai fluindo aqui nessas conversas informais. Que Deus abençoe a vida de todos os irmãos que estiveram conosco, rica e abundantemente. E abundantemente. Amém. A todos um grande abraço. Bispo Tito, muito obrigado. Fica com Deus. Tchau para todos vocês. Até a próxima. O meu desejo é que o coração fale mais alto que as palavras. Que Deus seja honrado, que Deus seja glorificado pelo privilégio de nos permitir fazer parte dessa pequena, grande igreja, que não se desviou, que não se afastou da sua visão inicial, que era de pregar, segundo o fundador, Bispo Roberto Macalister, o evangelho a toda essa geração. E assim temos feito, e assim continuaremos pregando e ministrando esta palavra. Parabéns à Igreja de Nova Vida. Parabéns para você que faz parte conosco deste grande grupo, deste exército de Deus.